Boa tarde, telespectadores. Sejam bem-vindos para mais uma edição do jornal. Eu sou o Clovis. E eu sou Giovana. E hoje a gente vai falar sobre o governo de João Goulart, que começou em 1961 e foi até o ano de 1964. O período parlamentarista no Brasil vigorou-se no fim de 1961 até o início de 1963. Discutia-se no país a necessidade de um plebiscito em que a população escolhesse qual sistema político deveria ser adotado: parlamentarista ou presidencialista. Houve eleições para governadores e parlamentares em 11 estados em 1962. Nos estados politicamente mais fortes, a vitória foi de políticos conservadores, alguns dos quais faziam oposição a Jango. De qualquer forma, foi decidido em janeiro, no ano seguinte, que haveria o plebiscito para decidir o sistema político que deveria ser adotado no país. Depois de intensos debates, finalmente a população opinou e prevaleceu o presidencialismo. Assim, João Goulart ele retomava os poderes de decisões inerentes da presidência. A situação econômica era complicada, com altos índices inflacionários. Esse período ele foi bastante tenso na esfera política, porque os grupos que tentaram impedir a posse do Jango, em 1961, eles mantiveram a sua oposição e o governo continuou enfraquecido. A opção do presidente foi ampliar, apelando às massas urbanas e anunciando as reformas sociais. Talvez essa tenha sido a melhor maneira de conseguir sustentação para continuar no poder. O presidente Jango não se declarava comunista, mas reformas dessa grandeza geraram incertezas entre os militares, os grupos mais conservadores e a classe média. Havia aqueles que acusavam o governo de abrir precedentes para o fortalecimento de movimentos de esquerda. Com isso, poderia acontecer uma revolução comunista, e Cuba já tinha mostrado que isso não era impossível. A reação foi rápida. Com o apoio da igreja, um grupo católico de classe média, no dia 19 de março de 1964, organizou uma passeata com cerca de 500 mil pessoas na Praça da Sé de São Paulo. O alvo do protesto foi o presidente João Goulart, que foi acusado de promover confusões, corrupção e instabilidade no país. O movimento foi nomeado de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Poucos dias depois, outra marcha tomou as ruas da cidade no Rio de Janeiro, desta vez em comemoração à derrubada do presidente João Goulart. Setores militares que planejavam um golpe de Estado encontraram nesses movimentos o sinal de que poderiam avançar em seu projeto. Na noite de 30 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, da 4ª Região Militar, com o apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, iniciou o golpe contra o Estado. João Goulart poderia organizar uma resistência, mas isso desencadearia um conflito que poderia alcançar grandes proporções. Sua decisão foi dirigir-se ao Rio Grande do Sul após deixar o país. A essa altura, o cargo de presidente havia sido declarado vago. De acordo com algumas pesquisas, os Estados Unidos apoiaram totalmente o golpe militar. Aliás, as forças militares estadunidenses estavam dispostas a auxiliar os militares brasileiros caso fosse necessário. Quem passou a exercer o poder no Brasil foi uma junta militar composta por 3 ministros: Augusto Rademacher, que era da Marinha, Francisco de Assis Correia de Mello, que era da Aeronáutica, e Arthur da Costa Silva, que era É isso, gente. Essa foi a nossa primeira edição do jornal sobre governadores do Brasil. Espero vocês na próxima.